Olá, boa Olá, noite. gente. Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, acho que todo mundo consegue ver a gente. Boa noite, Nildo. Boa noite, John. Tudo bom? Tudo bem? Hoje a gente está aqui, vou colocar só um instante, que eu estou também como operador aqui, vou colocar Libras. Só um instante. Isso. Boa noite, boa noite. Tá tendo retorno aí? Tá tendo retorno, né? Tá, eu acho que eu tirei. Aí, agora parou? Ixi, tirei o dela, pronto. Pronto. Hoje a gente vai ter a live bate-papo com o pessoal do coletivo Arte Drag Sul Bahia, com Brigitte Gioconda Close, que é lá de Ilhéus, né? Que é feito lá pelo artista Fábio. E eu entrei aqui para fazer esse início, mas quem vai fazer a apresentação principal é Nildo. Vou Sou entrar eu, aqui em galera. alguns momentos para poder dar algumas contribuições, mas eu vou deixar a Nildo chamar ela. E antes de tudo, lembrar que a gente está no projeto Yas Queen Bahia, Trajetórias e Visibilidade da Arte Drag Queen no Sudoeste Baiano, e é um projeto contemplado pelo edital Cultura na Palma da Mão, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, direcionado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, através da Lei Aldir Blanc. Certinho? Certinho, Dadas as certinho. primeiras considerações, vou deixar Nildo para ele chamar a nossa convidada de hoje. É sobre isso. Cadê? Que vem aí, Madame Mademoiselle, cadê você? Apareça aí pra nós. Olá, Oi, querido. gata! Tudo? Como ça va? Tá, bien, muito bien. Estava aqui fazendo as contas do dia, né? Sim. Olha o dinheiro, gente. O money. Vamos começar, né, amiga? Gente, quem tiver sugestões de perguntas, pode deixar aí nos comentários que eu vou lendo, né? E a gente vai respondendo aqui. A gente tá aqui, vai bater um papinho de boas, né, amiga? É isso. Aí. Gostaria de começar parabenizando você pela exposição virtual. Que bom Incrível! que você gostou. Você é um artista que consegue capturar uma essência das drags que eu acho que nem elas conhecem. Mas que Exatamente. você consegue revelar com tanta beleza. Parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vocês foi realmente muito importante para esse projeto, né? Para a gente prestigiar vocês, e é isso. E que venha mais, né? Projetos como esse. Com certeza. Precisamos. Precisamos, galera. Cadê, gente? Estamos esperando o povo. Vamos ver. Tem quantas pessoas aqui? Temos 66 pessoas. Bom, é isso. Nildo também está ali monitorando o canal dele. A gente está fazendo tudo pelas redes sociais do Nildo. O projeto, o proponente é Nildo Melancia, lá da cidade de Caculé, na Bahia, sou do IBSC. A nossa coleguinha de hoje aqui, que está diretamente do Projaquinho de Ilhéus. Na verdade, Ilhéus é uma cidade no sul da França. Ninguém sabe disso, mas tem uma cidade que se chama Ilhéus, e ela veio diretamente de lá para conversar com a gente hoje sobre um tema que é muito legal e que é o tema principal do nosso projeto, né? Que é arte drag no interior. No E como interior é que da a gente vem como é que a gente vem se organizando nesses tempos e nesses momentos onde a gente começa a precisar segurar na mão umas das outras para poder construir um novo formato de rede, né? De colaboração. Brigitte, boa noite novamente. Boa noite, queridinho. Boa noite a todos. Boa noite a todos, galera. É isso. Inclusão em primeiro lugar. Eu acho que, assim, novamente, agradecer a presença de você aqui. É muito importante para a Exatamente. gente que o coletivo Arte Drag Sul Bahia, que já é uma iniciativa de arte drag, de rede, né, de colaboração que a gente tem no interior, e vocês aqui significa muito para esse projeto, e que a gente possa, assim,
aprender um pouco como é que foi esse processo de construção desse grupo, desse coletivo lá em Ilhéus. Aí você podia contar para a gente um pouquinho como é que foi o começo de tudo isso. Eu sei que você já trouxe um pouco disso dentro do podcast, que inclusive está incrível. Está lá no Spotify, né, Nildo? Assistam o podcast, por favor, está incrível. Teve muito trabalho mesmo para a gente fazer isso tudo, para vocês assistirem aí, entreter um pouco vocês, para vocês conhecerem as drags. Belíssimas, recomendo. O podcast está uma delícia, gente. Assistam mesmo. Sim, então eu começo, né? Pode dizer. Ó, se eu começar a falar demais, vocês dão um stop aí. Não, pode começar aí, a gente está aqui para isso. Eu preciso conter e às vezes eu perco o controle mesmo. Então, queridas, esse início da arte drag aqui em Ilhéus, pelo menos nesse formato que nós estamos vivendo agora, veio muito de um anseio de quando eu fiz arte drag, um curso de drag lá em Salvador, quando eu fazia a escola de teatro, em 2016. Aí comecei a fazer lá, comecei a atuar na cena, mesmo de forma experimental, e no meio do curso de teatro eu percebi que eu tinha que voltar para Ilhéus, e eu percebi logo no início do curso de drag que era uma coisa para a vida inteira, que não ia ser para uma performance, para um espetáculo. Eu sentia coisa assim, falei, não, isso sou eu preciso continuar. E como eu tinha essa perspectiva de voltar para Ilhéus, eu pensei, como voltar para Ilhéus? Como fazer drag em Ilhéus se nós não temos uma cena, se nós não temos muitas pessoas que fazem, que praticam drag, se não tem nenhum espaço para que essa arte tenha visibilidade na cidade. Aí eu comecei, botei lá no Facebook, alguém conhece alguma drag da região sul Bahia? E as pessoas começaram a mandar alguns contatos e nomes antigos de pessoas dos anos 1980, 1990, que performavam drag. Então, foi assim, uma busca, através de um post no Facebook, uma busca dessas referências locais, né, primeiramente. Eu precisava saber quem já fazia na cidade, para que eu tivesse alguma informação, algum acesso. E dei logo de início com dois colegas de teatro que faziam drag, uma na internet e outro que fazia um tempo atrás no teatro, mas que tinha parado há muito tempo. Nuance Ravel, que é Guto Pacheco, e Kiara Drag, que é Maurício Lima. Aí eu falei, eu estou terminando aqui a faculdade, vou voltar para Ilhéus, e a gente senta e conversa e vê o que a gente pode fazer. Dito e certo, em janeiro de 2019, eu cheguei aqui em Ilhéus, a gente sentou no primeiro mês do ano, eu falei da minha experiência, a Kiara falou da dela, o Nuance falou da dela, e eu falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, porque eu preciso fazer drag. Precisa criar alguma coisa, alguma rede, algum grupo, alguma coisa assim, porque me bateu um desespero, porque eu ainda estava com aquela ebulição, assim, do começo, né, que a gente fica muito tomada como a arte nos toca e toca as outras pessoas, e eu precisava, falei, não é possível que eu vou voltar para Ilhéus e Brigitte vai ter que desaparecer. Não, vamos lá, se não existe uma cena drag, meu amor, vamos construir. É sobre isso. E foi não isso. Sei, vamos criar então. Exatamente. E foi bem assim, eu falei assim, então vamos criar um formato de uma oficina para a gente chamar outras pessoas, para a gente conseguir democratizar as nossas vivências, as nossas experiências, o que eu aprendi em Salvador eu trouxe para elas, o que a Yara sabia trouxe, o Luance trouxe as experiências dela. A gente criou um formatinho ali de uma oficina, chamou outras pessoas, tinham muitas pessoas interessadas para nossa alegria! Muitas pessoas interessadas. E aí foram chegando, a nossa primeira vivência foi assim, tal, e já fizemos uma amostra com 4 dias de oficina, e todo mundo se montou, todo mundo foi para a rua, foi um escândalo. Aí, mas eu falei assim, a gente não pode ficar só nesse formato de oficina, e as pessoas vão dispersar, a gente precisa dar
um suporte para essas pessoas que querem continuar. Claro que tinham pessoas que queriam só experimentar, pessoas que queriam conhecer, pessoas que admiravam a arte drag e queriam só estar ali para conhecer um pouco mais, mas não queriam praticar. Mas tinham muitas que queriam praticar. Então, a gente precisa criar alguma coisa para só não fazer a oficina e mandar as pessoas embora. E a gente também precisava de um espaço para agir, para atuar. E aí veio a ideia de criar 2 grupos. Não criamos só um, 2 grupos. O primeiro foi o Coletivo Arte Drags Bahia, que tem como proposta democratizar essas vivências, experiências com a arte drag, com qualquer pessoa que queira performar, que queira ter a curiosidade, que queira só experimentar ali na oficina, mas que não tenha um fim artístico, um fim profissional, que venham. E que abarca também várias linguagens de drag, várias possibilidades de arte drag que existem na cidade. E o grupo Drags do Mactube, que seria um grupo com um direcionamento mais para as linguagens que o grupo Teatro Circo Mactube, que eu sou diretor, segue, que seria a linguagem circense, a pesquisa em teatro de revista, a pesquisa em teatro de cabaré, em teatro popular, em linguagens populares, em teatro de rua. E, então, eu precisava ter um núcleo, um elenco de preferência de atores, que pessoas que já conhecessem a nossa rotina de atuação, né, os nossos procedimentos, e que a gente produzisse algo para ir para alcançar outros espaços, não só do teatro, mas outros espaços não convencionais para a arte. Enquanto coletivo, a pessoa vinha, experimentava, ia embora, não ficava, vinha quando queria, tal. E hoje em dia, quantas pessoas tem esse projeto todo seu? Fixas, eu posso lhe afirmar que no grupo Drags do Mactube nós temos 11 drags, muitas nascidas, a maioria nascidas a partir da vivência que nós fizemos aqui em 2019, e que iremos apresentar para vocês no mês que vem no projeto Processos Drag no Interior, né? Estamos aqui inclusive tem uma das suas filhas drag, né, das suas filhas drags que estão no projeto, que está no projeto, que é a Kita Leone, Dom Leone agora como drag queen, que é a Vânia. Acho que ela contou um pouco no podcast sobre esse processo, que foi muito valioso para ela, essas vivências que ocorreram em Ilhéus, e a gente vê que tá tendo assim, multiplicando, né? Sim, ela foi assim um grande ganho para a gente, porque ela chega na nossa segunda vivência, que é uma mulher fazendo arte drag, então ela já traz essa pauta para a gente, que muitas pessoas que não conhecem muito a fundo a arte drag acham que mulher não pode fazer. Claro que pode, claro que deve. E não tem nenhum conflito entre uma mulher fazer uma drag queen, não tem nenhum conflito uma mulher fazer um drag king, ou um homem fazer um drag king, e não ser gay, e não ser... sabe? Não tem nada a ver isso. Então, a arte é livre, é para todas e todos e todes. Que ela chegou com Carol Vital, que é a nossa Holly Hepburn, e chegou com Driele Alves, que é a nossa Magdalena, e que depois de um tempo está fazendo também Drag King, que é o JJ Glover. Então, elas nos ensinaram, cada uma trouxe uma experiência, uma vivência, um impacto com que a arte drag tocou essas mulheres, e já nos trouxe um lugar muito de pesquisa desconstruída, dessa coisa, né, de que só homem pode fazer arte drag. Nada a ver, nada a ver. E, assim, elas foram, assim, como o nosso processo sempre foi colaborativo, desde o início, e a proposta do Grupo Mactube também, a gente segue nesses outros núcleos, então, é uma mesa redonda em que todo mundo tem o direito de expor ali as suas questões, expor as suas vivências, e tudo é acatado, e tudo é democratizado ali, e
cada um se nutre do outro, né? Não tem uma hierarquia, eu tenho saber, não tem nada a ver disso, ou a sua experiência é melhor que a minha, não. Pacto com a arte drag, com qualquer pessoa que consegue, assim, se entregar e perceber as nuances, é um aprendizado para quem faz drag 300 mil anos. Exatamente. A arte drag, eu acho que ela é muito importante para, tipo, fazer as pessoas se expressarem melhor. E quanto mais drag, melhor ainda, né? Porque Sim. aqui na região é meio escasso isso, por mais que tenha um reconhecimento, então é meio escasso. Então vamos, gente, ó, vamos se montar aí. Eu falando. Eu nem me montei ainda, gente, mas vou montar. Esperem. Um dia, né, Nildo? Um dia tem que dia montar vai mesmo. acontecer. Tá chegando perto esse dia, hein? Tá chegando. Tá chegando perto esse dia. E esse projeto foi importante, assim, por isso também, para a gente conseguir fazer um levantamento de artistas drags aqui da região. E aí, por fim, quando a gente estava produzindo o projeto, Brigitte, eu descobri que tinha mais uma em Caeté, que agora está morando em Salvador, e tinha uma em Livramento. E aí, elas não estão no projeto, infelizmente. A gente não tinha como colocá-las depois que o projeto já estava em andamento, mas a gente já percebe que a gente vai descobrindo e estabelecendo conexões, contatos, né? Que são muito, muito valiosos para a nossa arte, né? Porque a gente vai apoiando uma outra, vai trazendo uma outra para os nossos espaços, vai compartilhando experiências. Quando eu comecei a fazer drag, eu comecei a fazer drag sozinho em casa e com um grupo de dança daqui da cidade, fiz a minha primeira performance. Então, eu não tive a oportunidade de ter uma vivência como no coletivo Arte Drag Sul Bahia. Mas aí quando eu soube que porque Vânia e eu, nós somos da rede de teatro do Velho Chico, né? Lá do Oeste, que é uma rede de teatro que tem grupos de pelo menos 5 territórios aqui da Bahia. E aí eu fiquei sabendo que ela fazia drag também, e aí a gente, vamos fazer uma live no projeto lá, Diálogos em Rede, para falar um pouquinho da arte drag, das nossas experiências. Eu achei isso fantástico, assim, de que em uma ponta do estado ela estava fazendo uma coisa, com um coletivo que já estava organizado, claro, e eu de cá também fazendo uma outra coisa, e a gente chega e se junta e compartilha essas vivências, essas experiências, assim, é de um valor, também no sentido da gente se enxergar nesse outro artista que está fazendo drag, né? E a gente entender que existem referências aqui do lado da gente, né? A gente não precisa olhar lá para fora, muitas vezes. A gente precisa, talvez até nem em Salvador, porque por isso que eu enfatizo a importância desse projeto que vocês estão iniciando, que a gente precisa realmente desse contato, de se conhecer, de entender que aqui também já se fazia, que aqui também tem procedimentos, que aqui também tem seriedade com essa arte, que também tem profissionalismo com essa arte, que nós do interior, nós produzimos muito, sim. Acho que acontece isso, da gente não se conhecer, da gente às vezes o nosso olhar está um pouco mais distante, mais além, mas a gente não pode esquecer, e foi uma grande preocupação que eu tive quando eu cheguei aqui, de saber quem eram as pessoas que já faziam, porque com certeza já faziam. Quando eu cheguei, tinham pouquíssimas aqui. Nesse caminho, a gente foi conhecendo Cindel Blade, que era uma menina que estudava filosofia, se formou em filosofia agora, e ela já fazia na universidade drag, fazia nas festas, e ela, como ela começou assim, meio que se montando para festas, ela me adotou como mãe, e participou de todas as vivências, e foi assim, e é uma pessoa que estava aqui hoje comigo, gravando, uma pessoa que está sempre interessada e buscando se aprofundar na arte drag, e era uma pessoa que estava aqui do lado, e a gente não tinha esse contato. A gente foi conhecendo ao longo que foi ampliando essa rede dentro da cidade, a gente foi ampliando para Itabuna, também Itabuna tem várias drags também, que nós estamos sempre tentando nos conectar,
e com as cidades circunvizinhas, nós, no interior, nós temos como criar redes, nós temos como criar espaços, nós temos como criar conteúdos drag de extrema qualidade aqui dentro, aqui no nosso interior. E é muito importante também, né, criar esse tipo de projeto, porque, assim, eu realmente desenho e tal, mas eu acho que, tipo, nem 20% da minha cidade sabe que eu desenho. E muito menos conhece o meu trabalho, entendeu? Eu sou muito pouco reconhecida aqui. E, né, tentar esse projeto dar uma evoluída e ver se mais pessoas conhecem o meu trabalho. Inclusive, eu andei percebendo que o Nildo ganhou muitos seguidores agora depois do projeto. Não sei se foi especificamente por conta do projeto, mas como a galera está acompanhando, está tendo, assim, um compartilhamento com vários pontos da Bahia, né? Porque Brigitte é de Ilhéus, aí tem Vânia, que é de Botirama, né? Que é o Dom Leone. Aí tem Guilhotina, que é de Conquista e mora em Goiânia. E aí tem Ayla, que está lá em Salvador, que é de Paramirim. Então, as pessoas estão conhecendo. Foi juntando, assim. Foi conectando. Nildo estava com 2020 seguidores até o momento que eu tinha olhado. Antes eu não lembro quanto é que ele estava. Passou o perfil pessoal, não foi, Nildo? Pois é, passou o perfil pessoal e é isso. Mas é porque realmente dá muito trabalho desenhar, gente. Dá muito trabalho mesmo, né? Horas e horas lá com a cara no computador. Por isso que eu tenho olheiras, que é o tempo todo assim. É muito complicado, viu? Todo mundo que eu mostrei para pessoas de São Paulo, mandei para grupos do sul do país, que eu faço parte, e foi unânime a adoração pelo seu trabalho. Assim. É fantástico. Ai, que bom, fico muito agradecido. Mostra que tudo que eu fiz não foi em vão e nunca vai ser. Eu amei desenhar você, gente. Foi muito bom. Foi lindo, foi emocionante. Quando a gente começou a pensar na proposta da exposição digital, Brigitte, eu ficava assim imaginando, isso vai ficar fantástico. Porque quando eu conheci o Nildo, quando eu descobri que ele fazia isso, eu falei, meu Deus, onde é que esse menino está em Caculé, que ninguém conhece, ninguém sabe que ele existe aqui. Essa criatura vive. Ninguém sabe que ele existe aqui na região. Isso é um pecado. Isso é um traje. Isso não pode acontecer. E aí trazer ele para esse projeto, agregar do jeito que ele agregou, né? Ele como proponente, claro, principalmente. Mas agregar como ele agregou, com uma arte de altíssima qualidade. Assim, sem nenhuma modéstia. Assim, poucas pessoas, tem outros artistas, claro, assim, muito, muito talentosos na nossa região, tem o próprio Ramilo, que faz a Lábila Volpes também, que é um artista incrível, mas ele trabalha também com impressionismo, são técnicas diferentes também, né? Trabalha com impressionismo, com pintura e tal, e lápis sobre papel, são outras técnicas e outros rolês, mas é altíssima qualidade mesmo. Eu achei que a gente teria um produto muito bom, que seria a exposição, e trazer as trajetórias das drag queens do Sudoeste para dar essa visibilidade, né, para a gente conhecer e perceber, olha, temos em Guanambi, temos Keila, que está bombadíssima, né? O pessoal conhece muito Keila. Aí temos Keila, aí temos a Boneca Show, que é percussora na nossa região, e que eu não conhecia. A partir do projeto eu comecei a conhecer. Aí a gente tem também a Made in Line, que eu não conhecia, que é lá de Guanambi também, começou a se montar lá em Belo Horizonte, tá lá as três. Aí a gente tem a Lábila em Caeté, também temos a Cora, que a gente não conseguiu colocar a Cora, de Caeté, que é uma mulher também que faz drag, que é a Jaine Alecrim. Temos a Ayla lá de Paramirim, aí temos a Atena aqui em Biaçucê, aí tem uma outra em Livramento que a gente também não conseguiu colocar, que parece que o nome dela também é Atena. Gente, é muita gente. E aí a gente foi vendo que existia uma organização em ponto, sabe? E que a gente tinha essa possibilidade. Em lugares existia gay, drag, desenhista. E foi achando. A Meide falou durante as gravações, foi muito engraçado. A Meide estava conversando que a gente estava gastando com todo mundo que estava gravando, que a gente não é obrigado, a gente precisava, né, rir um pouquinho também. E aí a gente falava assim, abrir um bueiro, sai drag de tudo quanto é lado, gente.
Sai Jogarão, drag de baboba. tudo quanto é lado. É muito essa música, velho. É verdade, é verdade. Sai mesmo, sai mesmo. Sai mesmo. Nildo, tem quantas pessoas aí você consegue ver? Pera, porque eu tô com a tela cheia aqui, pra dar uma luzinha, porque tô sem luz aqui no momento. Então tem... Cadê? Tem 105 pessoas no momento, eu acho. Galera, cadê os comentários? Não tá aparecendo, Cadê os comentários, gente? Comenta aí. Ô, Nildo, olha aí se tá no chat ao vivo, que às vezes no chat ao vivo não aparece aqui pra mim. Tá no chat ao vivo, tá. Pronto, vamos ler o chat ao vivo. Dá uma lidinha no chat ao vivo. Eu tenho aqui, Yara Caroline tá perguntando como se constrói uma drag. Opa, olha aí, Eita, Brigitte. Yara. Tem vários caminhos, né? Mas eu acho que o caminho mais adequado ou que vai te dar mais prazer é o caminho que como você se descobre drag. Porque a drag é uma desconstrução de vários conceitos que foram colocados em nós e é um mergulho em si, porque não é uma personagem, é você em outro estado, é uma persona, é você eu gosto muito dessa palavra estado, eu pesquiso palhaçaria também, e o palhaço também é um estado e não é um personagem, e eu, como eu já fazia teatro, já há um tempo depois fui fazer drag, eu percebi esses lugares muito similares com a palhaçaria e percebi que era tudo em mim, tudo eu. Sabe, você começa a abrir umas portas que você tinha fechado ali na infância, na adolescência, e você começa a descobrir coisas boas que você sonhou, e você pode materializar isso numa performance, numa estética, num texto, numa dança, e você vai abrir portas também que não são tão legais, que falaram para você que era uma coisa feia, uma coisa ruim, e você sabe hoje que não é, e você usa essa porta, essa coisa, hoje como potencialidade para a sua drag. Então, você encontra o poder dentro de você mesmo. Eu gosto muito de uma imagem, misturando assim com os conceitos de palhaçaria, que sabe aquela criança que foi agredida, que disseram para ela, se comporte como homem, fale como homem, sente assim, faça isso, e que você, de alguma forma, mesmo sendo gay, mesmo se desconstruindo de muita coisa, mesmo assim você deixou aquela criança numa gaveta, aquela sensação numa gaveta. Eu acho que a drag vem para arrombar essa gaveta e dar um abraço nessa criança e fala, eles estavam mentindo, isso não é verdade, isso é potencialidade, isso também é você. Se ame dessa forma, não tenha vergonha do seu gesto, da sua voz, do seu corpo. Não, isso é você. Então, abrace essa criança, me abrace e vamos seguir, vamos transformar isso em plumas e paetê, vamos transformar isso em discurso político, vamos transformar isso em pelo menos vislumbrar uma mudança da sociedade. Vamos nos divertir com isso? Vamos nos botar plumas, paetês, vamos nos ver de uma outra forma, daquele jeito que a gente sempre sonhou e disseram que não era pra gente? Então, eu acho que drag... Vamos começar, né? Passa muito por esse lugar. Respondi a pergunta? Respondeu, amiga. Peraí que tem uns comentários meio estranhos aqui, eu tô excluindo e denunciando, né? Deve estar falando da minha maquiagem. Não. É umas pessoas assim, com nome russo aqui, eu não tô entendendo. Gente, vocês. Russo? Entendi. É porque o canal dele é de desenho, então tem muita gente que acompanha ele de desenhos de outros países também, né? Tem muita gente aqui de outros lugares, tem
Ah, pensei que eram alguns clientes meus, porque eu já passei pela Ô, música. amigo, eu falo assim, eu preciso de dinheiro. Você tem dinheiro, eu não tenho. Olha, meu Deus. Eu falei assim, Brigitte, eu achei que a sua resposta, ela assim, contemplou não só a pergunta, contemplou a gente aqui, contemplou a minha vivência, pelo menos, foi perfeita, foi perfeita. E acho que a arte drag também é sobre performance de gênero, no sentido de quebrar esses padrões que você falou todos, dessas coisas que as pessoas falavam pra gente que a gente não podia. A gente não pode performar feminilidade, porque feminilidade é inferior, né? Então é um ode a esse poder do feminino que é negado para ser performado. A gente transforma isso em arte para performar isso. E isso é muito lindo. Mais comentários, Nildo? Pode falar. Tem uma aqui, ela falou bem assim, eu sou Sena Barcelos, e de Porto Alegre. Eu tenho muita curiosidade sobre a arte drag, ela falou. Sim. Olha, Porto Alegre. Porto Alegre, hein, galera? É sobre isso. Alegre, tá vendo? Então, qual o nome dela? Que eu não peguei? Bárbara. Bárbara, querida. Então, parece que a gente está falando de uma coisa muito nova, muito recente, mas tem uma historinha que se a gente for se aprofundar mais, ela pode ser até mais antiga. Mas tem a historinha de que a arte drag possivelmente nasceu na Grécia Antiga, quando as mulheres eram impedidas de adentrar o teatro, de frequentar vários ambientes, e o teatro era um deles, e os homens faziam os personagens femininos das tragédias gregas e tal. Aí a gente dá um pulo no tempo, vai lá para Shakespeare, em 1500 alguma coisa, 1600, e o Shakespeare, alguns dizem que foi o primeiro a cunhar dressed as a girl, vestido como uma mulher, para os homens representarem os papéis femininos que nós conhecemos, como Julieta, foi escrito para um homem performar como mulher, porque também naquela época as mulheres não poderiam adentrar os teatros. No teatro, né? E essa arte, ela passou por todo esse caminho, e até o mais antigo, que dizem que nas comunidades tradicionais africanas existiam máscaras que designavam não só um ou dois gêneros, e que essas máscaras eram utilizadas por homens como por mulheres. Mas vamos seguir daqui da Grécia, né? Para ficar mais cômodo para a gente. E ao longo do tempo, essa arte ela vai se ressignificando, achando as brechas ali para sobreviver. Tem um momento que as mulheres podem atuar, e esses artistas são levados para os cabarés, para as casas de shows periféricas, e ali começa uma contestação de gênero. Ali que começa a entender-se que não é só uma performance de palco de ator. E ali eles começam... tem até um registro da Rita Von Hunt, que ela fala, que é nesse momento também que surge essa coisa da crítica à aristocracia, né? Então, essa coisa da drag ser assim, toda... buscar esse glamour, esse poder financeiro, é mais como uma crítica do que uma projeção, digamos assim. E aí voltamos um pouco em 1800, vamos ali para a Rainha Shaw, William Shaw, que é considerado a primeira drag queen dos Estados Unidos, em que ele era um homem negro, recém-alforriado, e ele anda na rua com uma roupa de rainha, que era a referência de poder naquela época. E ele é interpelado por policiais que querem prender, porque até pouco tempo aqui no Brasil, na ditadura, você não poderia usar uma roupa que não fosse condizente com o seu gênero. Isso estou falando de 1960, e imagine 1800 e alguma coisa, 1890 por ali.
E aí ele fala, não, eu não sou um criminoso, eu sou uma drag queen, uma rainha do arrasto. Drag quer dizer arrastar e queen, rainha. E é tida como a primeira drag queen dos Estados Unidos. Então, e aqui no Brasil, nós temos uma história muito específica, diferente de RuPaul, diferente de tudo isso que eu falei. Nós temos uma cultura que essa coisa de usar roupas e experimentar outros gêneros é muito antiga, muito corriqueira, podemos falar do carnaval, né? Dessa coisa, dessa liberação que existe no carnaval. Muitas drags que hoje são famosas e reconhecidas começaram no carnaval experimentando isso, e nós temos uma referência na nossa cultura que brinca, que questiona, que tenta sempre quebrar com esses padrões de gênero. Estou falando de Dizzy Croquettes, estou falando de Ney Matogrosso, de Secos e Molhados. Isso na época da ditadura, hein? Naquele momento pesado mesmo, em que ser artista, botar a cara na rua, era uma questão de vida ou morte. Então, hoje, o que nós temos de possibilidades de investigação da arte drag é um mar sem fim. Eu acho que por aí dá para ter uma noção do que é arte drag, mas é muito mais. Mademoiselle, ela deu uma aula, gente. De história. É uma aula de história aqui, gratuita, assim. Eu me inspiro muito em Rita Von Hunt. Eu acho que todo mundo conhece, né? Que é uma drag famosa. É um professor de letras, formado em letras pela USP, se eu não me engano, e que ele traz muito essa coisa da história, do questionamento de gênero. Ele é professor de política também, e eu me identifico muito porque ele tem um olhar de ator, sabe? O ator que ele também fez teatro, é formado em teatro, Sim. e tem uma coisa ali com o teatro que não sei, que me toca de alguma forma, e os vídeos, as palestras dele são incríveis, assim, e me nutre de uma forma, porque me faz pensar, me faz investigar, mergulhar mais ainda em camadas mais profundas da minha drag. Então, contribui muito para descobrir essa drag. Pois é, não temos mais perguntas. Gente, comece a fazer perguntas aí, por favor. A gente precisa de entretenimento, né? Comentários aí, gente, por favor. Tem quantas pessoas agora, Nildo? Agora tem 129. 129, estamos bombadas, viu? Ô, Brigitte, eu acho que você deve ter mandado recado para todos os seus clientes entrarem aqui agora. Os 129 são só os clientes da Brigitte. Pois é, Brigitte. Tem muitos que só assistem offline, né, para nos identificar. Mas, enfim, né? Mas vieram todos. Desde 1920, imagine. Desde 1920. Pensa aí, quanto tempo? Muito. Mas, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso saber também muito mais sobre esses movimentos que estão acontecendo por aí, porque aqui nós grafamos que nós somos o primeiro grupo de pesquisa, de pessoas que se reúnem para investigar essa arte, porque existiam trabalhos independentes, né? Sempre existiram os trabalhos. O trabalho da drag sempre foi muito independente, né? Uma faz uma coisa ali, outra ali, mas um grupo mesmo que se reúna para produzir, para criar espaços. Nós somos os primeiros aqui, e nós tivemos assim um apoio de instituições, também muito pela nossa história do teatro, né? Tivemos apoio da Universidade aqui, Estadual de Santa Cruz, a UESC, que através do teatro, projeto de extensão Teatro Popular e Interculturalidade da UESC, nós temos nossas atividades acompanhadas e certificadas pela universidade através desse projeto.
as nossas vivências são certificadas por esse projeto da UESC. Tem o Fé e Alegria, que é uma instituição internacional, é uma instituição educacional aqui no bairro periférico, que é o Nossa Senhora da Vitória, que estou falando, que também nos cedeu espaço. O Teatro Popular de Ilhéus também nos cedeu espaço para as nossas vivências, para as nossas mostras. O Grupo Teatro Circo Mactu, que eu sou diretor, mas também que nós usamos tudo do grupo, pode usar tudo. E o projeto Geni do IF Bahia, aqui de Uruçuca, o núcleo de Uruçuca, que tem um projeto de extensão também, que sempre nos convidou para apresentar lá no campus, tal. A própria UESC também já nos convidou. Então, a gente teve uma sorte de contar com essas parcerias que são muito importantes, né, para a gente começar algo, dar início a algo tão novo e tão assim, que nem a gente sabia onde poderia chegar. Exatamente. E chegou no nível muito alto, né? Assim, eu percebi, aqui Caculé, eles não meio que não apoiam esse negócio, porque, tipo assim, não tem nenhuma instituição aqui de teatro, nem nada do tipo de drag, nem nada. Eu acho que nem drag aqui em Caculé não deve ter, né? Eu conheço todo mundo aqui, e eu fico, tipo, muito triste com isso, porque é muito importante, velho. Tipo, a gente não tem apoio. Ô, Nildo, tem do teatro a gente tem duas pessoas, acho que são chaves para entender atualmente o teatro em Caculé, hoje, que tem outras pessoas assim que contribuíram, né? Teve o pessoal de Ângela, de Gardênia, mas hoje a gente tem Carlinhos, que sempre faz alguma movimentação de teatro em Caculé, né, com o grupo A Fênix, e tem Sidná, que ela é produto, vou chamar de produto de uma formação que a gente teve lá na Casa Luiz Teixeira, em Caetité, com a Cia Teatral Carona. Inclusive, uma das suas amigas, Paula, esteve num espetáculo recentemente dela, né, para a mostra online de teatro do Velho Chico. Isso. Então, a gente tem algumas coisas do teatro aqui na nossa região, mas a gente ainda não tinha visto nada organizado de drag, né? Porque do teatro, por exemplo, a gente tem a rede que se estende até aqui. Então, aqui em Biacê tem a Secreta Cia, lá em Caculé tem um pessoal da Cia Teatral Carona, que sempre está próximo da rede nas ações, nas oficinas. E agora, inclusive, acho que ela Sidná está fazendo um programa de iniciação teatral com recursos da Lei Aldir Blanc, que são recursos que a gente utiliza neste projeto, inclusive, que foram recursos, assim, de luta da nossa classe artística, não foi nada de mão beijada, mas tem essas iniciativas. Acho que é bom a gente conhecer para a gente entender de onde a gente está falando também. Mas não tem nada de drag. Eu não vejo nada de drag em Caculé até o momento, não. Realmente não tem nada. Infelizmente, né? Complicado. Nildo vai ser a primeira, né, Brigitte? Brigitte vai dar uma vivência. Brigitte vai oferecer uma vivência através do coletivo Arte Drag Sul Bahia para o senhor Nildo Melancia se iniciar na arte drag. Vai ser minha filha! Ai, gente, não temos mais perguntas, os espectadores desceram, infelizmente. Que tristeza. A gente também está chegando ao fim do nosso papo. Foi mais um bate-papo mesmo, assim, sobre essas iniciativas que a gente está tendo lá no sul da Bahia, como é que conversa também com o nosso projeto, e a gente lembrar também que vamos ter agora o Dragnário, que é um projeto lá do pessoal do Oeste, né, da região de Botirama, que é um projeto sobre vivência e iniciação na arte drag, né? Quem é do Oeste, da região lá do território do Velho Chico, pode se inscrever no projeto Dragnário, que já tem inscrições abertas, também é do edital Cultura na Palma da Mão. Então, a gente vê algumas iniciativas acontecendo e como é que elas se relacionam. É muito legal, é muito lindo isso. Eu quero agradecer as intérpretes de Libras que estão com a gente hoje, que é Elisângela Araújo e Daniela Cotrim, né? Daniela Cotrim, eu não tinha trabalhado com ela não, mas é a primeira vez. Agradeço muito. Foi muito difícil fazer a interpretação dos vídeos do podcast, mas ficaram lindos, perfeitos. Elas se divertiram muito, viu? Agradecer Nildo sempre pela parceria nesse projeto, como proponente, como ilustrador,
como a Eu paciência agradeço, foi muito também, bom. a paciência também para poder A responder as paciência. coisas. A paciência é muito importante nesse processo da gente dividir essas atribuições. Agradecer imensamente o Coletivo Arte Drag Sul Bahia, na pessoa da Brigitte Gioconda Close, do Fábio Coronel, que é ator, diretor, drag queen, palhaço, ela é stripper, ela é mãe de 10 filhos, entendeu? Ela é um negócio assim, uma professora, né? É tudo isso. Agradecer imensamente a presença, o papo foi muito legal. E amanhã a gente tem uma outra live, que também vai ser uma live sobre arte drag, claro, né? Esse projeto, acho que é sobre isso, eu não estou lembrando não, mas eu acho que é. Então. Sobre maquiagem drag com a filha da Brigitte, né? O filho da Brigitte, Dom Leone, e a Atena. A gente vai ter uma livezinha de 1 hora falando sobre alguns passos básicos. Brigitte, suas considerações finais, depois a gente passa para o Nildo e a gente finaliza a live. Agradeço imensamente por estar aqui nesse espaço. Reforço minha admiração por vocês, por essa rede que vocês estão criando, por essas informações que vocês estão democratizando. Sonho em a gente fazer tudo isso ao vivo, se abraçando, sem medo, né? E gostaria aqui de falar o nome das minhas filhas, né? Lá do Coletivo Arte Drags Bahia e do Drags Mactube, que é a Eva, a Kiara Drag, Jolie Bouvier, Magdalena Dita de Remédios, Luance Ravel, Beto Vilaça, Holly Hepburn, Valentina Ferraz, Lisita, Ivanka, Pandora Wolf, Asa Diesel e Cyril Blade. Todas vocês vão conhecer no nosso projeto Processos Drags no Interior, tá bom? Muitíssimo obrigado. Merci beaucoup. A gente que agradece, amiga. Foi muito bom conversar com você. Muito aprendizado para as pessoas, né, gente? Obrigado. Nildo. Oi. Nildo, que você quer falar mais alguma coisa? Dá um tchau pro povo, agradece todo mundo. Então, gente, tchau, né? Mais uma vez, obrigado vocês todos que estavam aqui, né, interagindo na live. E é isso, gente. Amanhã vai ter a live do John. Vocês vão lá dar uma forcinha. Beijos. É isso. Tem a exposição, tá online ainda, até abril a gente vai deixar no perfil, né, Nildo? Sim, essa exposição lá. O podcast também vai estar para sempre no Spotify, não sei até quando no canal do Nildo, mas até abril, até finalizar o edital, né, do Cultura na Palma da Mão, vai estar lá para todo mundo assistir. Sim, no Spotify, mas é isso. Vai estar tudo lá. É isso, beijo. Deixa eu tentar. Na hora que a gente terminar aqui, Nildo, você publica, por favor, para não esquecer isso. Beleza, vai aparecer. Então eu vou encerrar agora, né? Não encerra ainda não. Vou encerrar daqui, viu? Antes disso tem que aparecer a marca do governo, por causa do Tutu. Não apareceu o governo, não corta não. Tem que aparecer a marca do governo. Vou tirar vocês todas da tela. Beijo. Ok, beijo.